Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre as principais dificuldades de migrar para o Japão. Mas antes, se você não me conhece, caiu aqui no canal de paraquedas, eu sou a Milena Saito, eu moro no Japão há 11 anos, sou descendente de quarta geração de japonês e eu fiquei recentemente conhecida no YouTube por ter sido demitida por motivo de doença que eu adquiri no serviço com apenas 25 anos, então vale a pena você dar uma conferida no canal, ver os outros vídeos, entender a minha história, que eu deixei playlists como um diário mesmo, explicando e ensinando também o que é os passo a passos a seguir após uma demissão. E também para vocês entenderem um pouco como que é a vida aqui no Japão, eu tô deixando vários vídeos relacionados a isso. A primeira dificuldade é o idioma japonês. Como todo país que você migra, você precisa aprender a se comunicar para resolver burocracias, para conseguir entender a cultura do país, para conseguir acompanhar até na parte de você conseguir um serviço melhor, você precisa saber se comunicar. E o japonês é um idioma muito difícil porque ele tem particularidades como kanji, hiragana, katakana, que são os três alfabetos deles. E dependendo do kanji, quando se junta com o outro, a leitura fica totalmente diferente, dando totalmente um outro significado. Então é muito útil e muito necessário aprender a se comunicar. Mas a gente sabe que aqui no Japão tem muitos imigrantes que vivem há 30, 40, até eu com 11 anos de Japão, que não consegue falar o japonês fluentemente devido à correria que é você precisar se manter financeiramente. Então, aqui no Japão, quando eu vim com 15 anos e não sabia nada. Cheguei aqui zerada porque precisava vir, como eu sou Yonsei. Se eu viesse depois da maioridade, ia ser mais difícil receber o visto, né? Então eu entrei de menor, eu fui para uma escola brasileira e eu tinha aula de japonês uma vez por semana, porém não foi suficiente. Eu estudei também por 1 ano e meio apenas nessa escola, porque logo após isso eu comecei a trabalhar com 16 anos na fábrica e eu fui para Bentoyá, que é o caminho mais rápido e mais sem necessidade de comprovar as coisas, né? Então eu não tinha japonês, eu não entendia direito ainda o país, mas eu fui guerreira e consegui me estabelecer aí nessa fábrica até poder ir para outras e foi assim que aconteceu comigo. Mas se você vem sabendo o básico do idioma e consegue continuar estudando estando aqui, isso é ótimo para sua carreira, porque daí você vai conseguir as melhores vagas de emprego do mercado e vai conseguir também se adaptar mais rápido. Eu brinco com as pessoas que eu conheço, que eu falo que eu só tenho 8 anos de Japão, porque para mim os 3 primeiros anos foi totalmente, como que eu posso dizer, foi totalmente de uma adaptação que eu não conseguia entender nada. Então eu fiquei 3 anos para começar a entender como funcionava o Japão. E não que eu fiquei 3 anos parada. Não foi assim. Porque, como eu falei, no primeiro ano eu estudei 1 ano e meio. Então, eu cheguei, fui para a escola, estudei 1 ano e meio. E depois mais 1 ano e meio trabalhando todo dia numa rotina puxada, que era a fábrica de Bentoyá. Então eu trabalhava muito e ainda assim não entendia nada de Japão, nada de nada. Eu tinha vergonha de tudo, não gostava de sair na rua sozinha, não gostava de comprar tipo as coisas sozinha porque não sabia o que eles iam falar comigo. A real é que eu acho que eu demorei 3 anos para entender quem eu era nessa nova rotina. E também que eu era muito jovem, né, galera? Então eu caí aqui de paraquedas, daí eu comecei a entrar na rotina, nos horários, ver como a vida aqui é corrida, é puxada. Meus pais faziam alterações de turnos, então mesmo morando com eles a gente quase não se via. E eu estudava longe de casa também, então era muito, muito puxado, coisa que eu não vivia no Brasil, minha realidade no Brasil era outra. E quando eu comecei a trabalhar, eu ficou assim também mais puxado ainda, né? Porque eu trabalhava bastante, muito cansativo, meu corpo ficava acabado. Quem trabalhou em Bentoyá no Japão sabe. A gente fica moído à base de remédio para conseguir nos outros dias, porque é puxado. E não entendia nada do país,
nunca fui imersa na cultura japonesa. Tanto que anime, mangá, são coisas que eu nunca li, nunca tive interesse de assistir. E eu posso achar, vocês podem achar até esquisito eu estar falando assim, mas eu tô contando a realidade, essa é a minha realidade. Eu fui criada de um jeito muito brasileiro. E não que eu não goste, eu sou abençoada por ter as duas culturas bem presentes na minha vida. Mas quando eu cheguei aqui, eu era muito brasileira e ainda não sabia me encaixar e não sabia como que ia funcionar. Nesses primeiros 3 anos foi de muita dificuldade. Eu sentia muita pressão, eu me sentia muito triste, com muita saudade do Brasil, com muita saudade das coisas que eu tinha lá, da comida, das pessoas. Eu era muito amigável. E aqui eu não tava entendendo como eu ia continuar sendo eu. Eu tava tentando me adaptar a uma nova versão minha que eu ainda não conhecia. Então foi isso que aconteceu nesses primeiros 3 anos. E a comunicação veio a seguir desses 3 anos, né? Porque daí eu comecei a ouvir e a conseguir falar sem vergonha. E daí toda vez que eu falava e falava errado, eles me corrigiam e eu aprendia, entendeu? Então foi basicamente assim que eu aprendi o idioma japonês, o básico. Eu não falo bem, né? Eu não sou fluente, mas eu sei me virar com tudo, porque a vida adulta é assim, a gente precisa ir com o que a gente tem. E eu vou com o que eu tenho. Sempre falo isso aqui no canal também, quando eu vou resolver as coisas, eu vou com o que eu tenho e o que eu aprendo é lucro. A dificuldade é sobre a repetição. Porque os japoneses, eles têm uma cultura muito forte na padronização. E aí, depois de um tempo, no começo, é muita coisa para você aprender, muita coisa para você entender. Isso não pesa. Mas após um tempo, você começa a ver que é tudo muito igual, que é todo mundo muito, muito parecido e que essa é a harmonia deles, de todo dia ser igual, sem grandes emoções. E isso deixa a gente sem também criatividade. Eu parto da ideia de que quando a gente faz uma coisa, faz muitas vezes a mesma coisa e, tipo assim, isso já não tá gerando algo, não é, como falo, não é bacana, não é saudável. Por quê? Porque você tem que ser disciplinado para você continuar avançando, mas não é esse caso que eu vejo aqui no Japão. Eu vejo que as pessoas, elas só são disciplinadas para elas não terem grandes emoções, não por ambição. Então, eu não gosto muito desse padrão, que é tudo tem que ser muito igual, todo mundo tem que ter o mesmo cor de cabelo, o mesmo padrão de corpo, e isso já é harmonia. Eu não acho, eu acho que cada pessoa tem que respeitar em geral a sociedade, sim, cumprir com as regras, sim, não tô falando que não, mas que cada pessoa tem suas raízes e que isso também tem beleza de ver, tipo assim, aquela pessoa é boa naquilo por ela ser daquele jeito, diferente de mim, que eu sou boa nisso por ser desse jeito, né? Mas aqui parece que eles só continuam um padrão, tanto que tem muita gente que segue a hierarquia de meu pai foi isso, meu avô foi isso, eu sou isso e vamos continuar sendo isso. E não porque gosta e não porque ama aquilo, só porque tem que continuar. E eu não concordo muito com esse tipo de pensamento, porque eu acho que isso cria exclusão do que é diferente. E às vezes o que é diferente, se for respeitoso e não vai prejudicar, eu acho que não tem nenhum problema não ser totalmente igual. Espero que não tenha ficado muito redundante, que vocês consigam entender isso. É porque aqui no Japão a gente vê muito isso, sabe? Essa questão de hierarquia, essa questão de você ter que abaixar muito a cabeça, sabe? Eu acho que no Brasil, grandes empresas, grandes empresários também têm essa hierarquia, né? Mas não é uma coisa que quem tá lá embaixo vai ter que, tipo, meio que beijar os seus pés pra poder mostrar reverência. Eu acho que a gente cria cada um, como fala, a gente pega o melhor de cada um. E aqui no Japão eu vejo que quem tá embaixo, mesmo que seja bom, tem que ficar embaixo, tem que ficar de cabeça abaixada, não pode dar opinião. E eu acho isso errado às vezes. Falando nesse aspecto de hierarquia também, eu não sei se vocês acompanham o canal do Gucci, eu acompanho o Gucci Eili. Ele tem um vídeo que ele fala isso quando ele vai ser demitido do emprego, que
que tudo que aconteceu naquele emprego, por mais que ele era japonês, trabalhava numa firma muito boa aqui no Japão, um negócio de porto. Ele fala que ele era tanto assim, que ele passou muito estresse, chegou a cair e quebrar aqui de tanto nervoso, de tanta sobrecarga que eles causam assim nas pessoas que estão mais abaixo da hierarquia. Então é nesse nível de abuso que acontece aqui no Japão. Junto a essa parte já vem a cultura, né? Então, da repetição vem a cultura. Eles são uma cultura extremamente exigentes. Então você tem que gambatear. É o shigoto, shigoto, shigoto. Eles são uma cultura que agora pode ser que esteja mudando um pouco, porque eles estão vendo que isso está fazendo o país deles ir se acabando. No sentido de a população tá diminuindo, tá enxugando, só tem muito mais velho do que crianças nascendo, por conta dessa cultura de trabalho, de você ter que trabalhar em 2 empregos, de você ter que, tipo, ficar horas no trabalho. Então, eles estão mudando, estão tentando mudar sim, mas ainda é algo que a gente sabe que existe aqui, pela cultura de você estar sempre gambateando e sempre seguindo um padrão, que é o padrão de trabalhar até morrer. Outra dificuldade que eu acho que ninguém imagina que possa acontecer aqui no Japão é a dificuldade financeira. E assim, aqui no Japão a gente tem facilidade de conseguir emprego, sim. Não é todo emprego que paga bem, e isso é uma das coisas que muita gente pensa que trabalha no Japão, ganha muito dinheiro, vai ser bem de vida. Isso é uma grande mentira, porque aqui no Japão, realmente o salário mínimo é basicamente o custo de vida que você tem para viver aqui. Então, por isso que a gente tem que sempre buscar ter mais capacidade, ter mais habilidade para conseguir empregos que paguem mais, porque senão você tá vivendo aqui só para custear o seu custo de vida, igual você viveria no Brasil para tentar pagar as contas. E muita gente pensa que aqui, por ser um país de primeiro mundo, não tem pessoas com dificuldades financeiras, que não tem pessoas que passam necessidade, e isso é uma grande mentira. Eu já vi também, minha família no começo também passou dificuldade quando minha mãe engravidou, ficou sem trabalhar, eu ainda não estava trabalhando também. E acontece com muita gente, é bem comum, só que ninguém fala isso, porque, né, a gente não... Eu acho que é um pouco de vergonha também, às vezes, de, né, tá tão longe, tentando a vida e passar pela dificuldade que passaria também no Brasil. Então, não é o país, como vou dizer, não é que você troca de país e as coisas melhoram, que você vai ter tudo, que você não tem lá no seu país. Não é assim que funciona. Você tem que se esforçar para conseguir melhores oportunidades. Eu acho que isso independente do lugar que você esteja, né? E aqui no Japão tem também pessoas que ficam incapacitadas de trabalhar e elas ganham um valor muito, muito baixo de dinheiro, né? Seikatsu Rogo, que existe aqui, essas ajudas do governo. Mas esse valor que eles recebem não dá nem pra, tipo, pagar tudo, gente. Então, tem gente que passa muita dificuldade mesmo. E é pouco se falado isso aqui. Os impostos no Japão, em geral, são muito caros. Tanto que o meu imposto chegou essa semana e veio a bagatela de 128 mil ienes, o imposto residencial. E, assim, é bastante coisa, né? São quase 4 mil reais, se não 4 mil reais. Então, e só de um tipo de imposto, fora os outros que existem. Então, assim, o custo de vida no Japão também é elevado, não só a capacidade de compra, o custo de vida também. E porque eu acho que a gente vive melhor, aparentemente, aqui? Porque aqui, sobre os produtos importados, como marcas como Apple, como outras marcas, Samsung, essas marcas assim muito conhecidas no Brasil, que são o desejo de todo brasileiro, aqui não tem tanto um imposto tão alto sobre esses produtos. O imposto aqui fora é mais justo que no Brasil, que coloca mais de 40%, 50% sobre esses produtos. Tanto que, para quem acompanhou também a minha dificuldade quando eu fui demitida por hérnia de disco, o médico me falou que a hérnia de disco é uma coisa que se aposenta no Japão, porém ele não ia me aposentar
porque eu sou muito jovem e se ele me aposentasse eu não ia conseguir sobreviver no Japão. Então é grave, é sério. E eu poderia também ficar 1 ano e meio dentro do Shobyo TAT. O Shobyo TAT é um benefício para quem se machuca e quem paga o Shakai Hoken. Então eu poderia ficar 1 ano e meio dentro desse benefício do Shobyo TAT, porém eu ia receber todos os meses um valor de 100 mil e ia ter que tirar desses 100 mil para ir no médico para poder tirar atestado para continuar recebendo, porque o Shobyo TAT todos os meses você tem que ter atestado para eles continuarem te pagando. Então 100 mil no Japão é muito pouco dinheiro. Não dá. Uma pessoa sozinha não dá. Eu sou casada, graças a Deus, e daria, porque meu marido tá trabalhando e tal. Mas eu não tô no Japão pra ficar sem tá evoluindo. E pra mim isso ia pausar grandes sonhos que eu tinha. Então eu ia ficar 1 ano e meio recebendo muito abaixo do que eu já recebo e ia ter que abrir mão de alguns sonhos. E se nem o médico falou que não ia me aposentar, então eu falei, não, cara, eu consigo, eu vou dar um jeito e bora pra cima, e é isso que eu tô fazendo agora aqui. Mas, em questão financeira, se você não consegue um emprego melhor, não tem as habilidades para conseguir algo melhor, você passa sim dificuldade financeira mesmo estando no Japão. E por fim, para esse vídeo, né, talvez eu venha com outros vídeos, parte 2, parte 3, parte 4, mas para finalizar esse vídeo, eu acho também interessante falar sobre lei, mas não é. Aqui no Japão existem muitas questões como essa, de que tem lugares que você não pode falar alto, você não pode rir, dentro do trem você não pode atender telefone. Por mais que às vezes você vai com um grupo de amigos, você também vê grupo de amigos japoneses fazendo bagunça dentro do trem, rindo, conversando alto. Mas o telefone é extremamente proibido. E se você atender o telefone dentro do trem, eles vão ficar te olhando de cara feia. E também tem outras coisas como andar na rua comendo. É uma coisa muito falta de educação para eles. Não tem lugar nenhum falando que você não pode, mas se você faz isso, eles te olham também de cara feia. Ninguém te explica que isso é uma lei de comunidade, né? Tipo, ninguém fala que já é uma coisa tão enraizada, ninguém te explica que não pode, eles só te olham feio e aí comenta, tipo, estrangeiro, olha lá, tá fazendo coisa errada no meu país. Sair de casa com o cabelo molhado. Eu acho que eu já comentei em um vídeo que aqui é muito feio você sair de casa com o cabelo molhado. Tem pessoas, assim, antigas que falam que aquela mulher é fácil, é da vida. Tipo, acabou de sair de um programa e tá aí toda desleixada andando na rua. Então, por mais que aqui você pode sair de pijama, mas de cabelo molhado é um absurdo, sabe? Meio que não faz sentido, porque uma coisa que é pior, que é sair de pijama, tá tudo bem, ninguém liga. Agora, uma coisa que é sair de cabelo molhado é totalmente totalmente mal visto. Então, eles têm várias coisas assim que ninguém explica e você acaba, às vezes, cometendo essa gafe, esse errinho e sendo auto-julgado, né, por olhares deles. Aí, por exemplo, quem tem casa aqui no Japão, eu já ouvi falar que eles também se incomodam, porque tem um dia que vocês têm que sair todo mundo junto da comunidade para limpar as ruas. E se você não vai limpar, você tem que pagar uma taxa, mas mesmo você pagando essa taxa, é meio que feio, porque você não tá tirando um tempo igual eles estão tirando um tempo para cumprir com a limpeza do bairro, tipo assim. Então tem várias regras assim que mesmo se não fizer isso, paga aquilo. Mesmo você pagando, não é que você vai ficar imune, você vai ser julgado porque você pagou e não foi. Então tem várias coisinhas assim que são meio complicadinhas. Cheiro também, perfume. Se você passa perfume muito forte, o japonês não costuma a ter um cheiro muito exalante, assim, um cheiro forte, igual a gente que é do ocidente, a gente gosta de ficar cheiroso e tal. Japonês não, e pra eles é uma coisa que incomoda. Teve um dia também que eu passei bastante perfume, passei body spray no serviço e aí me perguntaram assim, nossa, você
você cheira doce, né? Eu falei assim, ai, desculpa, desculpa, eu uso body splash e tal. Não, tá tudo bem, mas meio que não tava, sabe? E então tem várias coisinhas que é considerado feio pra eles, que eles vão te achar esquisito se você estiver fazendo, e então você meio que tem que ir se tocando. Outra dificuldade é de fazer amizades. Aqui no Japão você não consegue fazer e manter amizades verdadeiras, aquelas amizades longas igual a gente tem no Brasil, em questão de amizade japonesa, né? Porque, primeiro, não sabe se comunicar muito bem. Então já é difícil, porque o japonês também não é um povo assim, você é brasileiro, vamos ser amigo. Eles não são igual os brasileiros que vê qualquer pessoa na rua e vira amigo, ou conversa, ou puxa um assunto. Então aqui as pessoas são fechadas e tem muita gente que acha que é porque elas são tão respeitosas a ponto delas não querer incomodar. E sim, a cultura japonesa é uma cultura de que não pode incomodar o geral, o entorno. Porém, a gente sabe que também existe muita gente aqui no Japão que tem preconceito com o que é de fora. Então, assim, não é só por não incomodar. Tem muita gente que não tem interesse de quem é de fora, de outras visões, de coisas diferentes, de outros padrões. Então, eles também não estão afim de saber de você. Tipo assim, tanto faz. Ninguém liga. É assim. Então, é difícil também você se infiltrar 100% numa cultura onde você não consegue ter essa questão de comunidade, de amizade, de afinco com as pessoas daqui, né? Mas, em contrapartida, não são todo mundo que são assim. E os que gostam de estrangeiro, eles gostam de verdade. Então, é muito extremo. Ou gosta ou não gosta. Quem gosta, gosta muito, muito, muito. Quer saber de você, quer toda hora estar com você, quer viver tua vida, quer comer o que você come. E quem não gosta, não gosta, não olha pra você, finge que você não existe. Às vezes você senta no trem, a pessoa levanta e vai para outro vagão para não ficar do seu lado. Isso já aconteceu milhares de vezes comigo. Existe, a gente tem que falar a real. Eu conto a minha realidade morando fora e as principais dificuldades que eu enfrento e já enfrentei até hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, manda pra alguém que não sabia que isso tudo acontece aqui no Japão. O Japão tem todas as suas coisas maravilhosas, incríveis, mas também tem um outro lado que é pouco explorado e pouco falado. Não sei se por vergonha, não sei se para não quebrar a imagem que as pessoas têm deles, mas eu espero ter ajudado de alguma forma a mostrar um pouco e a explicar tudo o que já aconteceu aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!